Neil Blomkamp é uma das mais fascinantes mentes da ficção científica moderna. A sua visão como sul-africano nos entrega histórias que tendem a fugir do tradicional de Hollywood, falando sobre problemas de divisão social na África do Sul, a situação de imigrantes nas fronteiras de países ricos e Shep. Com a liberdade criativa para trabalhar suas próprias histórias em seu próprio estúdio, Blomkamp nos entregou os curtas da Oates. Recentemente, aprendemos mais sobre a terrível invasão alienígena de Haka, mas ainda temos histórias interessantes a serem exploradas. Junto de Haka, Zygote e Firebase são a trindade de pérolas da Oates, os que melhor aproveitam seu tempo e recurso para nos contar histórias que são visualmente e tematicamente incríveis. Das florestas queimando com napalm no Vietnã até uma colônia de mineração no Ártico, a Oates entregou conceitos que, com certeza, se tornariam ótimos filmes, e alguns outros que nem tanto. Sendo assim, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje voltaremos ao universo da Oates Studio para explorar mais 2 curtas, e tentar entender um pouco mais do universo de Firebase e Zygote. Como eu disse, Blomkamp é um diretor fascinante, mas não necessariamente por sempre acertar, e sim pela dualidade da sua carreira. Ele nos entregou histórias como Distrito 9, que é verdadeiramente genial, mas ao mesmo tempo ele dirigiu O Terrível na Mente do Demônio. Como o próprio já disse, ele é mais interessado em ideias do que no filme como um todo, então ele precisa de alguém para desenvolver as suas ideias. É por isso que dá para ver a clara diferença entre seus filmes feitos com alguém ajudando e quando o roteiro é só dele. Por isso é preciso dar crédito também a Tom Sweterlich, roteirista de Haka, Zygote e Firebase. E assim, vamos direto para o Vietnã, um cenário muito comum na ficção científica. Pode até não parecer, mas muito do gênero foi moldado por esse conflito. Aliens é sobre soldados treinados, equipados e cheios de si, sendo dizimados por uma força mais numerosa, menos tecnológica e adaptada para lutar no seu ambiente. É sobre um poderoso exército sendo destruído por algo que pode ser considerado primitivo. Predador é sobre soldados americanos sendo mortos um por um inimigo que parece invisível, e na sua segunda metade ele é sobre armadilhas primitivas derrotando tecnologia e poder de fogo superior. Muitos dos filmes dessa época trazem uma visão pós-guerra, explorando os medos e os horrores que os soldados viveram durante o conflito. Mas onde Firebase se encaixa nisso? Eu particularmente vejo o curta como uma das mais provocantes alegorias para o conflito. É sobre o sentimento de culpa, de desespero e o trauma que permanece nos soldados e nos civis após uma experiência assim. No curta vemos o surgimento de uma anomalia em meio à guerra do Vietnã. Um fazendeiro que, após ter a sua família destruída pela guerra, movido pelo luto e pela dor, se torna mais do que humano. A sua própria natureza se modifica e ele começa a modificar a natureza ao seu redor, algo que é chamado de o Evento Ômega, que causou a morte de milhares e a destruição de vários equipamentos. Esse fazendeiro ficou conhecido pelos locais como Deus do Rio. A entidade se tornou uma força da natureza, destruindo tudo em seu caminho, mudando o próprio tecido da realidade, alterando o tempo e as regras da física. Nada que os norte-americanos fazem consegue deter o Deus do Rio, capaz de desviar projéteis usando apenas o poder da mente, incapaz de ser queimado por napalm ou ferido de qualquer outra maneira. Um verdadeiro demônio para os soldados, algo assustador que os assombra e os destrói. Manifesting reality through his subconscious thoughts, changing matter inside the dead, reanimating them as visions of his own hell. O Deus do Rio representa a própria natureza da guerra, a destruição e a morte que o conflito traz. Uma guerra que alterou para sempre a vida dos soldados que vivenciaram toda a violência, que se provou fútil décadas depois. Um conflito que transforma humanos em algo menos, em insetos que só sabem destruir e matar tudo em seu caminho. O que é exatamente o que aconteceu com os soldados que vemos no curta. Transformados primeiro em zumbis e depois, de dentro para fora, em criaturas que lembram humanos, mas são formas grotescas transformadas pela destruição do combate. É possível ver como Firebase é muito mais do que uma historinha de guerra. É na verdade um mergulho na psicologia de como a guerra afeta a todos, das vítimas aos soldados, e como eles são alterados por tanta dor e violência. Além de também termos o Deus do Rio como uma representação direta do trauma que é até mesmo carregado para as fantasias de voltar para a casa dos soldados, que são acompanhados pela destruição e pelos horrores da guerra, mesmo quando não estão mais no Vietnã. Da mesma forma que o Deus do Rio tem esse simbolismo
simbolismo da destruição e do trauma, ele também representa a culpa. Toda destruição causada por ele foi inicialmente causada pelo que aconteceu com a sua família. Com isso, temos a violência que volta para assombrar os soldados, a noção de que eles criaram o seu maior pesadelo e eles não conseguem mais se livrar dessa culpa. O Deus do Rio, então, é também uma alegoria direta a esse sentimento dos horrores que os soldados causaram e que vão ter que conviver com isso para sempre, sempre os assombrando, sempre os caçando. Considerando o contexto da Guerra do Vietnã, esse foi um sentimento comum, com soldados traumatizados pela violência que fora cometida contra eles e que eles cometeram contra incontáveis inocentes do país asiático. Assim como Kamen Rider Black Sun, Firebase fala sobre a aceitação dos horrores cometidos na guerra e as consequências disso para os envolvidos. Há até mesmo um jogo do curta em relação a protagonismo. Temos o Deus do Rio como antagonista e o Sargento Hines como protagonista, com o Sargento recebendo uma armadura no final do curta para enfrentar o demônio que aterrorizava as forças dos Estados Unidos. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Mas podemos alterar um pouco as imagens e ver que o protagonismo e o heroísmo em uma guerra é apenas questão de ponto de vista. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. É até por isso que não vemos o conflito entre os dois, não é o ponto principal do curta, apesar de que seria legal pra caramba. Com isso, Firebase usa a ficção científica como uma alegoria anti-guerra, e considerando o teor anti-imperialista de Haka, temos um padrão bem político nesses curtas. Mas essa é só uma interpretação sobre a metalinguagem da história, o que ela tá tentando nos dizer. Mas então, o que tá acontecendo naquele universo, naquela história? Existe uma explicação pro Deus do Rio? Sim, existe uma resposta, e é uma Matrix. Novamente usando a intenção do criador, explicado em uma entrevista, a gente sabe um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse universo. Blomkamp explicou que o curta explora a ideia de que vivemos em uma realidade simulada. Segundo o diretor, o fazendeiro, após perder a sua família, passou por tanta raiva que ele começou a ver através da realidade simulada. Ele passou a ver o código que cria o universo e conseguir manipular a programação. É por isso que ele consegue ter poderes, alterar a realidade, mudar os humanos para criaturas insectoides e tudo que vemos ele fazendo. O Deus do Rio é capaz também de acessar diferentes realidades e dimensões, já que elas são simuladas. É por isso que Bracken é transportado para outra realidade por alguns minutos antes de voltar para a dele. O Deus do Rio então deve ser encarado como uma anomalia no sistema, um vírus no computador, algo que é capaz de alterar a própria simulação. Nesse contexto, Hines é o antivírus. O protagonista é atraído para o Deus do Rio, mesmo sem saber porquê, o porquê de suas visões. Ele é protegido pela simulação para poder cumprir o seu objetivo. That man you're compelled to hunt, he is an error, a mistake, plain and simple. Life wants him gone. Estamos basicamente vendo o vírus e o antivírus brigando, um para acabar com a simulação, outro para restabelecer o equilíbrio de tudo. Sim, é basicamente Neo e Smith brigando, só que na Guerra do Vietnã, e com muito mais sangue. Com isso, Hines é a forma de equilibrar o universo para o surgimento do Deus do Rio, com uma ajudinha da tecnologia da CIA para os equipamentos necessários para enfrentar a poderosa entidade. Ao contrário de Haka, eu realmente acredito que Firebase se torna menos interessante quando a gente entende a proposta do diretor. A sua temática é bem mais interessante do que as respostas para essas perguntas e tentar entender o que realmente está acontecendo nesse universo. Ele não ter a explicação de ser uma realidade simulada ajuda a levantar muito mais questões sobre a própria natureza humana, envolvendo conflito, lutos e guerra. Enquanto essa e a história dos clones possuem mais camadas políticas e filosóficas, existe um curta que lida apenas com o terror na sua mais pura forma. Zygote, que além de Tom Sweterlich, tem também no roteiro Terry Tatchell, que foi a força principal no roteiro de Distrito 9, abandona muito dos comentários sociais e políticos dos outros dois curtas para entregar um horror corporal cósmico em uma história alucinante. O pouco que temos de informação sobre esse mundo é que meteoros atingiram a Terra em um futuro não muito distante, trazendo neles novos materiais condutores e minérios, o que iniciou uma nova corrida do ouro mundial e entregando o poder da sociedade para as mineradoras, que agora são o novo governo. Mas os meteoros não trouxeram apenas riquezas e mudanças sociais. Eles trouxeram também parte desconhecida do universo, que pode acabar enlouquecendo a mente humana.
And I knew right away, I knew it. I felt it right away. É exatamente nesse ponto que começamos a acompanhar a história de Zygote, com apenas 2 sobreviventes de uma base de mineração do Ártico sendo caçados por uma criatura quase indescritível, um golem feito de partes orgânicas e cibernéticas. Zygote é um exemplo claro de horror cósmico, a chegada de algo muito além da compreensão humana em um dos meteoros, mais especificamente algo chamado de o Quartz, capaz de manipular a mente humana utilizando a transferência de dados através de uma luz. Quem vê essa luz perde a sua sanidade e se torna um escravo do Quartz. Um dos afetados foi Holbrook, que começou a criar um corpo para o Quartz, que é a aberração que vemos no curta. He cut up all those miners. He cut them all up. And he made that big one out of them. O horror corporal de Zygote é incrível, não apenas por criar uma criatura com um design assustador, mas também manipular a forma humana para algo que é reconhecível, mas ao mesmo tempo perturbador. E ele faz isso com alguns detalhes que são geniais. O principal detalhe é a cabeça da criatura, que é formada por dezenas de olhos, mas o detalhe mais perturbador é como a cabeça tem que ser segurada o tempo todo por 2 braços, mostrando o como a criatura é uma aberração justamente por desafiar a nossa noção de corpo e de como funcionamos. Ele constantemente nos lembra, subconscientemente e conscientemente, dos limites que esses corpos foram deformados, do quanto a natureza e a condição humana foram totalmente aniquiladas, remontadas em algo grotesco. Ele lembra até bastante as criaturas do fascinante All Tomorrows. Zygote é construído com base em diferentes referências que costumam permear as obras de Blomkamp. Alien e a sua sequência também são uma grande referência, com cenas inspiradas diretamente pela história de Ripley, além, é claro, de um ambiente que em muitos momentos lembra a Nostromo. E obviamente também temos o Enigma de Outro Mundo. Mas o diretor é também um grande fã de jogos. Haka e Distrito 9 tem muito de Halo. Portanto, é bem fácil ver como Zygote também é uma grande homenagem a Dead Space, da sua história até mesmo a sua atmosfera, do achado que corrompe a mente humana, que lembra muito o Marker, e corpos modificados para uma forma grotesca, que lembram os Necromorphos, até o pano de fundo de uma empresa de mineração encontrando com terrores cósmicos. Zygote tem muito de Dead Space, o que mostra que, com um bom roteirista, Neil Blomkamp é a melhor opção para uma adaptação dessa história no cinema. Há também um pouco de Robocop na rápida construção de mundo que vemos, com as corporações mineradoras mandando no mundo. A personagem Barclay, que é inicialmente tida como uma sintética da classe Canário, é revelada como uma humana, uma órfã comprada pela empresa para se passar por uma sintética, afinal era muito mais barato, fazendo com que a história coloque um pezinho, talvez um pezão, no cyberpunk. De todos os curtas, Zygote é o que eu mais queria que se tornasse um longa. Ele tem potencial para ser uma experiência aterrorizante e é o que tem o universo mais simples de ser transformado em um filme. E o seu horror corporal com certeza entregaria uma das experiências mais interessantes do terror no cinema. Então temos Haka, Firebase e Zygote, cada um incrível por um motivo. Um é a desconstrução do mito dos salvadores, outro explora a profunda natureza da guerra, enquanto o outro é o mais puro do horror corporal, o horror visual em toda sua excelência. A Oates entregou vários conceitos que poderiam ser explorados ainda mais e que com certeza dariam ótimas histórias longas, mas infelizmente nenhum parece ser cotado como um possível longa. Tiveram campanhas de financiamento coletivo canceladas e Blomkamp parece não ter mais a liberdade de escolha de projetos que ele tinha antes de Shep. Com isso pode ser que a Oates continue para sempre assim, uma pequena relíquia da ficção científica independente, propondo ideias fantásticas que infelizmente podem nunca mais ser expandidas. Com isso, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui comigo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigado aos nossos apoiadores que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica e nos vemos no próximo vídeo.